A formação espiritual é um caminho que todos nós, como cristãos, somos chamados a seguir. Mas o que exatamente isso significa? A formação espiritual é o processo de crescer na fé e no relacionamento com Deus. É aprender a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, permitindo que eles guiem nossas ações, pensamentos e decisões diárias. Para os leigos, ou seja, para aqueles que não são sacerdotes ou religiosos, a formação espiritual é especialmente importante. Ela nos ajuda a viver nossa fé no dia a dia, seja em casa, no trabalho ou na comunidade. Através dessa formação, fortalecemos nossa conexão com Deus e nos tornamos mais capazes de enfrentar os desafios da vida com confiança e paz. Crescer espiritualmente não é algo que acontece de uma hora para outra. É um processo contínuo, onde aprendemos a rezar, a entender melhor a palavra de Deus, a participar dos sacramentos e a viver de acordo com os valores cristãos. Essa formação nos faz perceber que ser cristão não é apenas algo que fazemos aos domingos, mas sim uma maneira de viver em todos os momentos. Ter uma formação espiritual sólida nos dá a força necessária para enfrentar os desafios da vida com esperança e coragem. Ela nos ensina a amar mais profundamente, a perdoar com mais facilidade e a servir aos outros com mais generosidade. Em resumo, a formação espiritual nos ajuda a ser mais parecidos com Cristo, e isso é algo que todos nós podemos e devemos buscar. A oração pessoal é o coração da nossa formação espiritual. Assim como precisamos de ar para respirar, precisamos de oração para nutrir nossa alma. A oração é o nosso diálogo com Deus, onde falamos com Ele e ouvimos sua voz em nosso coração. Desenvolver uma vida de oração diária é fundamental para quem deseja crescer na fé. Mas como fazer isso na prática? Primeiro, é importante escolher um momento do dia para rezar, seja pela manhã antes de dormir ou durante um intervalo. O que importa é a constância, o compromisso de reservar um tempo exclusivo para estar na presença de Deus. Existem diferentes tipos de oração que podemos praticar. A oração vocal é aquela em que usamos palavras para falar com Deus, como no Pai Nosso ou nas orações que aprendemos quando crianças. A oração mental, por outro lado, é uma conversa silenciosa com Deus, onde refletimos sobre a vida e pedimos sua orientação. Já a oração contemplativa é quando nos colocamos em silêncio diante de Deus, apenas desfrutando da sua presença, sem necessidade de palavras. Entre as várias formas de oração, o terço é uma prática muito rica. Ao rezar o terço, meditamos sobre os mistérios da vida de Jesus e de Maria, aprofundando nossa compreensão dos ensinamentos de Cristo. Outra sugestão é a liturgia das horas, uma oração que acompanha os diferentes momentos do dia, unindo-nos à oração da Igreja em todo o mundo. E para aqueles que querem mergulhar ainda mais na Palavra de Deus, a Lectio Divina é uma excelente prática. Nela, lemos um trecho da Bíblia, refletimos sobre o que ele significa para nós e rezamos com base nessa meditação, buscando aplicar os ensinamentos em nossa vida diária. Essas são apenas algumas formas de oração que podemos adotar. O mais importante é encontrar aquela que melhor se encaixa em nossa rotina e que nos ajude a estar mais próximos de Deus. Ao cultivar uma vida de oração diária, abrimos nosso coração para a graça divina, permitindo que Deus nos transforme e nos guie em cada passo do nosso caminho espiritual. Assim como a oração nos mantém conectados a Deus, os sacramentos são as fontes de graça que fortalecem essa ligação e nos ajudam a viver plenamente nossa fé. Entre todos os sacramentos, a Eucaristia ocupa um lugar central na vida de todo cristão. Participar da missa e receber a comunhão é muito mais do que um simples ritual. É o momento em que nos unimos a Cristo de forma íntima, recebendo o próprio corpo e sangue do Senhor. A Eucaristia nos alimenta espiritualmente e nos dá força para enfrentar os desafios do dia a dia com fé e coragem. Outro sacramento fundamental é a confissão. Confessar nossos pecados regularmente nos permite renovar nossa amizade com Deus. Através da confissão, recebemos o perdão de nossos pecados e a graça de começar de novo, com o coração leve e purificado. É um momento de humildade e de profundo encontro com a misericórdia de Deus, que sempre nos acolhe de braços abertos, pronto para nos dar uma nova chance. Além desses, os outros sacramentos também desempenham um papel importante na nossa vida espiritual. O batismo nos introduz na família de Deus, nos tornando filhos de Deus e membros da Igreja. A Crisma nos fortalece com o dom do Espírito Santo, nos capacitando a ser testemunhas corajosas de Cristo no mundo.
O matrimônio e a ordem são sacramentos que marcam vocações específicas, cada uma com sua missão especial na igreja e na sociedade. E a unção dos enfermos oferece consolo para aqueles que enfrentam a doença ou a proximidade da morte, trazendo paz e esperança. Cada sacramento tem sua importância única, mas todos têm o mesmo propósito: nos aproximar de Deus e nos ajudar a viver plenamente a nossa fé. Quando participamos dos sacramentos, deixamos que a graça de Deus transforme nossa vida, nos tornando mais fortes, mais compassivos e mais conscientes do amor infinito que Ele tem por cada um de nós. Assim como os sacramentos nos aproximam de Deus, a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e inspiração para a nossa vida espiritual. Estudar a palavra de Deus é essencial para quem deseja crescer na fé, mas muitas vezes pode parecer um desafio saber por onde começar. Uma dica prática é iniciar pelos evangelhos, onde encontramos os ensinamentos diretos de Jesus. Comece com pequenos trechos, leia um pouco a cada dia e permita que essas palavras penetrem em seu coração. Uma maneira profunda de se conectar com as Escrituras é através da prática da Lectio Divina. Essa forma de oração consiste em 4 passos simples: leitura, meditação, oração e contemplação. Primeiro, lemos um trecho da Bíblia com atenção, procurando entender o que o texto diz. Em seguida, meditamos sobre o que ele significa para a nossa vida. Depois oramos, conversando com Deus sobre aquilo que a leitura nos inspirou. Por fim, contemplamos, simplesmente ficando em silêncio diante de Deus, permitindo que Sua palavra nos transforme. O mais belo da Bíblia é que ela não é apenas um livro antigo. É a palavra viva de Deus, que fala diretamente ao nosso coração e à nossa realidade. Quando lemos as Escrituras, devemos buscar relacioná-las com o nosso dia a dia. Por exemplo, quando Jesus fala sobre amar o próximo, podemos refletir sobre como estamos vivendo esse amor em nossas relações, seja em casa, no trabalho ou na comunidade. A Bíblia nos orienta, nos consola e nos desafia a sermos melhores. Ao estudá-la, não apenas adquirimos conhecimento, mas também nos deixamos moldar por ela, permitindo que a palavra de Deus ilumine cada aspecto de nossa vida cotidiana. É essa conexão entre a leitura bíblica e a prática diária que nos ajuda a viver de forma mais autêntica nossa fé, tornando-a mais viva e presente em todos os momentos. A palavra de Deus nos ensina a importância da comunidade na vida cristã. Assim como a leitura da Bíblia nos nutre individualmente, a vida em comunidade nos fortalece coletivamente. A fé não é algo que vivemos sozinhos. Somos chamados a vivê-la em comunhão com os outros, e a paróquia é o lugar onde essa comunhão se torna realidade. Participar ativamente da paróquia é fundamental para o nosso crescimento espiritual. É na paróquia que encontramos apoio, orientação e oportunidades para servir. Ao nos envolvermos nas atividades paroquiais, como a missa dominical, encontros de catequese ou ações de caridade, experimentamos a alegria de caminhar junto com outros irmãos na fé, partilhando nossas alegrias e dificuldades. Além disso, os grupos de oração e os movimentos eclesiais oferecem um espaço privilegiado para aprofundarmos nossa espiritualidade e criarmos laços mais fortes com outros membros da comunidade. Grupos como o Terço dos Homens, o Círculo Bíblico, ou movimentos como a Renovação Carismática e o Movimento dos Focolares nos ajudam a viver a fé de maneira mais intensa e comprometida. Esses grupos e movimentos nos proporcionam momentos de oração, reflexão e partilha, que nos ajudam a crescer espiritualmente. Eles também nos dão a oportunidade de servir a Deus e ao próximo, seja através de obras de caridade, evangelização ou simplesmente pelo apoio mútuo entre os membros. A vida em comunidade é, portanto, uma parte essencial da nossa caminhada de fé. Ela nos lembra que somos parte de algo maior, a Igreja, o corpo de Cristo. E é nessa comunhão com os outros que encontramos a força para perseverar, o encorajamento para seguir em frente e a alegria de sermos discípulos de Cristo juntos. Ao nos unirmos à nossa comunidade paroquial, estamos respondendo ao chamado de Deus para viver em amor e unidade, testemunhando nossa fé ao mundo. Assim como a vida em comunidade nos fortalece, a prática das virtudes cristãs é o alicerce que sustenta nossa caminhada de fé. As virtudes são como tesouros espirituais que, ao serem cultivados, nos ajudam a viver de maneira mais plena e conforme a vontade de Deus. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são dons preciosos que nos conectam diretamente com Deus. A fé é o fundamento, a confiança inabalável em Deus e em suas promessas. Ela nos guia em meio às incertezas,
nos dá direção e nos mantém firmes, mesmo quando enfrentamos dificuldades. A esperança nos dá a certeza de que Deus está conosco e de que, não importa o que aconteça, há sempre um futuro de paz e salvação preparado por Ele. Já a caridade é a expressão mais pura do amor de Deus em nós. Quando amamos ao próximo como a nós mesmos, estamos refletindo o amor de Deus no mundo, sendo testemunhas vivas de sua presença. Além dessas, existem as virtudes cardeais, que são como pilares que sustentam nossa vida moral. A prudência nos ensina a tomar decisões sábias, guiadas pela razão e pela fé, evitando o mal e escolhendo sempre o bem. A justiça nos leva a dar a cada um o que é devido, respeitando os direitos e a dignidade de todas as pessoas, tratando os outros com equidade e integridade. A fortaleza nos dá a coragem para enfrentar desafios e resistir às tentações, mantendo-nos firmes na fé, mesmo diante das adversidades. E a temperança nos ajuda a controlar nossos desejos e paixões, mantendo o equilíbrio e a moderação em todas as áreas da vida. Cultivar essas virtudes não é tarefa fácil, exige esforço, oração e a graça de Deus. Mas ao praticá-las diariamente, nos tornamos mais parecidos com Cristo, refletindo suas qualidades em tudo o que fazemos. É através dessas virtudes que construímos uma vida reta e fiel, uma vida que dá testemunho do Evangelho e que contribui para a edificação do reino de Deus aqui na Terra. Cada pequena ação, cada escolha consciente de viver essas virtudes, nos aproxima mais de Deus e transforma o mundo ao nosso redor. Por isso, cultivar as virtudes cristãs é essencial para quem deseja crescer na fé e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. À medida que cultivamos as virtudes cristãs, encontramos inspiração e força nos exemplos daqueles que já trilharam esse caminho de forma extraordinária. Os santos. Conhecer a vida dos santos é essencial para nossa formação espiritual, pois eles são testemunhas vivas de que é possível viver plenamente os ensinamentos de Cristo, mesmo em meio às dificuldades e desafios do mundo. Os santos foram pessoas como nós, que enfrentaram tentações, sofrimentos e dúvidas, mas que, com a graça de Deus, conseguiram superar tudo isso e viver uma vida de santidade. Eles nos mostram que a santidade não é um ideal distante, mas uma meta alcançável para todos que se entregam a Deus com amor e dedicação. Quando lemos sobre a vida dos santos, somos inspirados por sua coragem, sua fé inabalável e seu amor pelo próximo. Santos como São Francisco de Assis, que renunciou a todas as riquezas para seguir a Cristo em simplicidade. Santa Teresa de Calcutá, que dedicou sua vida aos mais pobres dos pobres. Ou São João Paulo II, que enfrentou com firmeza os desafios de seu tempo. São exemplos concretos de como podemos viver a nossa fé de maneira autêntica e transformadora. Os santos também nos guiam em nossa própria caminhada espiritual. Cada um deles, com suas particularidades, nos oferece uma lição valiosa. Alguns nos ensinam a importância da oração, outros nos mostram como servir aos outros, e há aqueles que nos inspiram a perseverar em momentos de provação. Eles são como amigos espirituais, intercedendo por nós e nos encorajando a seguir em frente, mesmo quando o caminho parece difícil. Ao conhecer a vida dos santos, não apenas aprendemos com suas experiências, mas também somos chamados a seguir seus passos, adaptando suas virtudes e exemplos às nossas próprias vidas. Eles nos lembram de que, com a graça de Deus, podemos alcançar a santidade, cada um no seu próprio caminho, cada um em sua própria realidade. Os santos nos mostram que a santidade é o destino final de todos os cristãos. Eles nos inspiram a buscar mais a Deus, a viver com mais amor e a não desistir, mesmo diante das maiores adversidades. Assim, ao conhecermos e seguirmos o exemplo dos santos, damos mais um passo importante na nossa formação espiritual, aproximando-nos cada vez mais de Deus. Assim como os santos trilharam seus caminhos de fé, também nós somos chamados a crescer espiritualmente em nossa jornada. Tudo o que vimos até aqui, a importância da oração pessoal, a participação nos sacramentos, o estudo da Bíblia, a vida em comunidade e a prática das virtudes cristãs, são passos fundamentais para a nossa formação espiritual. Cada um desses aspectos nos aproxima mais de Deus e nos ajuda a viver uma vida cristã autêntica. A oração nos conecta diariamente com o Senhor, os sacramentos nos fortalecem com a graça divina, a Bíblia nos ilumina com a palavra de Deus, a comunidade nos apoia e nos encoraja, e as virtudes nos guiam a viver de forma justa e plena. E como vimos, os santos nos mostram que essa caminhada é possível, inspirando-nos a seguir firmes no caminho da santidade.
A formação espiritual é um processo contínuo, uma jornada que percorremos todos os dias. Não é algo que se faz de uma vez só, mas um caminho que se constrói com pequenas decisões diárias, com escolhas que refletem nosso desejo de seguir a Cristo mais de perto. À medida que avançamos, que busquemos viver com mais fé, mais esperança, mais caridade, deixando que Deus guie nossos passos. Que a nossa vida, assim como a dos santos, seja um testemunho vivo do amor de Deus no mundo, inspirando outros a também seguir por esse caminho de luz e graça. Se esse vídeo te ajudou a entender mais sobre a formação espiritual dos leigos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Assim, você fica por dentro de todos os nossos vídeos e continua crescendo na fé. E para aprofundar ainda mais, assista ao nosso vídeo sobre como os leigos podem participar ativamente da liturgia da igreja. É um conteúdo que vai te inspirar a se envolver ainda mais na vida da comunidade e na celebração da nossa fé.